Página 59, tema 2, separação de misturas. Métodos de separação de misturas. Os métodos de separação de misturas são procedimentos utilizados para separar as fases, ou até mesmo os componentes que formam uma mistura. Muitas vezes faz-se necessário utilizar mais de um método de separação para se obter um componente de interesse. Explicando. Os componentes de uma mistura, eles podem ser separados por diversos processos. A escolha do processo de separação mais eficiente vai depender de alguns fatores, como o tipo de mistura e o estado físico das substâncias que a compõem. Não se esqueçam que fase é uma parte de cada mistura. Voltando para o livro. Cada método de separação baseia-se nas diferentes propriedades das fases ou dos componentes da mistura. Alguns desses métodos são peneiração, decantação, filtração, evaporação, destilação e a centrifugação. Vamos começar então com a peneiração. Misturas de partículas sólidas de diferentes tamanhos podem ser separadas pelo método de peneiração. Nesse processo, a mistura passa por uma peneira, que apresenta uma malha com abertura, ou seja, orifícios de tamanho padronizado, para reter as partículas que se deseja separar. Explicando. Então, a peneiração ela vai possibilitar separar uma mistura heterogênea, e nunca esquecendo que heterogênea é a mistura que tem de duas ou mais fases, entre um líquido e um sólido, ou entre dois sólidos. Continuando no livro. Misturas de líquidos e partículas sólidas também podem ser separados no processo de peneiração. Um exemplo em uma situação cotidiana é o uso de uma peneira de cozinha para preparar um suco de laranja, ajudando a separar do líquido partes como semente e o bagaço. Então, na verdade, o que acontece nessa peneiração? O bagaço da fruta permanece na peneira e o líquido passa para um recipiente. Então, esse método foi a peneiração. Continuando, decantação. A decantação é um método que se baseia na diferença de densidade das fases de uma mistura heterogênea. Consiste em deixar a mistura em repouso para que a fase mais densa se deposite no fundo do recipiente, também chamado de processo de sedimentação. Em seguida, uma das fases é transferida para outro recipiente. Pessoal, explicando então, nós temos aqui, vocês podem observar que nós temos um equipamento para decantação. Então, ele é composto por um suporte, um funil de decantação, que é chamado funil de bromo. Nós temos aqui duas misturas, nós temos o óleo e a água. Nós temos uma torneira e um becker, um recipiente para colher esse material. Então, como que esse funil ele funciona? Como ele é uma mistura heterogênea, o óleo fica em cima, a água fica embaixo, então você abre essa torneirinha, a água vai descer, vai ser colhida para um recipiente e fecha-se a torneira. Esse é um equipamento para decantação. Na decantação, o componente de maior densidade se movimenta para o fundo do recipiente. Por exemplo, se você tem água e areia, é possível separar a água da areia sim, porque depois de alguns minutos ela vai se sedimentar, essa areia ela vai ficar depositada no fundo do recipiente e a água vai ficar por cima. E aí você pode transferir cuidadosamente essa água para outro recipiente. Pessoal, página 60, filtração. A filtração é um método de separação que se baseia na diferença de tamanho das partículas das fases de uma mistura heterogênea. Consiste em passar a mistura por um filtro, onde fica retida a parte que apresentar partículas maiores do que os poros, que são pequenos buracos, orifícios, do filtro. Podem ser utilizados como filtro tecido, papel, areia, argila, carvão, entre outros. Explicação.
A filtração possibilita separar misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos por meio de um filtro. Por exemplo, ao preparar um café, a água utilizada e parte do café diluído nela atravessa um filtro de papel. Parte do café sólido na forma de pó permanece no filtro, onde ficarão retidas as partículas maiores. Observem aqui no equipamento para filtração, tá? É uma representação de um processo de filtração. Então, nós temos aqui uma mistura que pode ser água e pó de café. Nós temos aqui um funil, né? Onde vai ter um filtro, provavelmente de papel, onde irá reter as partículas sólidas. E depois nós temos aqui, quando passa por esse filtro, nós temos aqui no recipiente o líquido filtrado, que poderia ser o café. Continuando no livro. A filtração também pode ser utilizada para separar partículas sólidas misturadas com gases. Por exemplo, as partículas sólidas lançadas no ar por diversas atividades industriais. Elas podem ser retidas nas chaminés por filtros. A utilização desses filtros contribui para a diminuição da poluição do ar. Continuando no livro, evaporação. O processo de evaporação pode ser utilizado como método de separação de misturas homogêneas no estado líquido, para se obter os componentes sólidos dissolvidos. Por exemplo, o sal marinho pode ser obtido da água do mar por evaporação. Essa mistura costuma ser disposta em tanques rasos e extensos, que ficam expostos ao sol. Esse formato dos tanques facilita a evaporação da água. A água evapora, deixando no tanque os materiais que estavam dissolvidos nela, como o sal marinho. A evaporação de um líquido torna-se mais favorável com o aumento de temperatura, com a extensão da superfície de contato do líquido com o ambiente e com a ventilação. Então, vamos explicar aí. Então, o processo de evaporação, ele vai ser um método utilizado para misturas homogêneas. O que é a mistura homogênea? É aquela em que somente uma parte é observável. No caso, aí o exemplo do livro é a formação do sal, pelas salinas. Então, você só tem, entre a água e o sal, você só tem uma parte observável, que é a água. O que acontece? Esses tanques, essa água do mar, ela vai ser colocada através de bombas, né, captada por bombas do mar, vai ser colocada em tanques, onde vai ficar sob a temperatura, né, altas temperaturas por conta do sol, né, vão ficar expostos, e o formato do tanque também vai facilitar a evaporação da água. A água começa a evaporar e o material, nos tanques, né, e o material, ele vai ser acumulado no fundo desses tanques. Esse processo, ele também é auxiliado pelos ventos, né, pelo forte calor, pelo sol quente, né, e pelos ventos. Essa evaporação de um líquido, ela vai se tornar mais favorável ainda com o aumento da temperatura. E no fundo do tanque ficará depositado o quê? O sal. Voltando para o livro, vamos falar agora sobre a destilação. A destilação baseia-se na diferença de temperatura de ebulição dos componentes de uma mistura. Na destilação ocorrem duas mudanças de estado, a vaporização e a condensação. Explicando. Então, na destilação vão ocorrer duas mudanças de estado, a vaporização, que é a mudança do estado líquido para o gasoso, e a condensação, mudança do estado gasoso para o líquido. Continuando no livro. Nos laboratórios, utiliza-se um aparelho chamado destilador para separar o solvente do soluto de uma solução. Para que esse método seja eficiente, as temperaturas de ebulição dos componentes não podem ter valores próximos. Explicando. Por que esses valores não podem ser próximos? Porque quando se vai destilar, através da vaporização, se você tiver duas substâncias que evaporam muito rapidamente, que estão extremamente voláteis, fica difícil você terminar a passagem de uma substância para iniciar a outra, tá? Então, por isso
que essas substâncias, elas têm que ter as suas temperaturas de ebulição diferentes. Voltando para o livro. No procedimento de destilação, a solução é aquecida no balão de destilação. O componente mais volátil, ou seja, o que apresenta menor temperatura de ebulição, vaporiza primeiro e passa para pelo condensador, que está a uma temperatura mais baixa por causa do constante fluxo de água, água de refrigeração, que passa por fora dele. No condensador, o vapor perde energia e volta a ser líquido. Esse líquido é recolhido em um frasco ligado ao condensador. Obtém-se então a separação da mistura, pois um dos componentes permanece no balão de destilação e o outro no frasco coletor. Explicação. Agora na página 61, vamos observar a estrutura do destilador de laboratório. Então nós temos aqui um balão de destilação. Nós temos o local aqui, ó, onde se forma o vapor. Nós teremos aqui um termômetro, um aparelho condensador. Nós temos a formação dos líquidos, né? Um recipiente para captar esses líquidos. E nós vamos ter aqui dois tipos de partículas. Partículas que são mais voláteis e partículas que são menos voláteis. Lembrem-se do texto que as substâncias, elas não podem ter um valor de temperatura de ebulição próximas, tá? Então, nós vamos ter aqui uma substância mais volátil e uma menos volátil. Vamos exemplificar como se fosse água e acetona. Então, a acetona, ela evapora mais rápido que a água. Por isso, a água terá mais dificuldade para subir, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, onde se forma o vapor, porque ela não tem energia suficiente como a acetona para chegar mais rápido até o condensador. A acetona passa pelo condensador, vai ficar somente a água no recipiente. Aí vocês vão perguntar, mas como nós sabemos se a acetona saiu e só ficou mesmo a água? Porque nós temos um termômetro, né? Reparem no esquema que nós temos um termômetro. Então, por exemplo, a acetona, ela tem um ponto de ebulição menor que a água. Por exemplo, a acetona tem a temperatura de 60 graus Celsius. Já a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, pelo termômetro, depois que a acetona acabou de passar, você olha no termômetro se ela terminou mesmo. Se passou de 60 graus, começa a atingir 70, 80, 90, aí já é a água. Isso significa que a acetona já se condensou, já se transformou em líquido e o que restou foi somente a água. Então, isso é um aparelho destilador. Continuando no livro. A água da torneira, uma mistura de água e sais minerais, muitas vezes passa pela destilação para ser usada em alguns processos industriais. Mas mesmo essa água destilada ainda não é pura, ou seja, não é formada apenas por moléculas de água, pois o processo de destilação, como a maior parte dos processos de separação de misturas, não é totalmente eficaz e outras substâncias podem continuar misturadas. Continuando no livro, centrifugação. Processo de separação de misturas que dependem da ação da gravidade podem ser demorados. O uso de uma centrífuga facilita a separação dos componentes da mistura e diminui consideravelmente o tempo desses processos. A centrífuga, assim como nas máquinas de lavar roupa, realiza um movimento de rotação, que gera a força necessária para separar as fases das misturas heterogêneas. Explicando, vocês se lembram quando eu falei sobre a separação do sangue, os elementos figurados do sangue, né? Que inclusive vocês podem observar aqui no livro, na página 61, esse método de centrifugação, onde a parte sólida do sangue é separada da parte líquida. Esse processo é só através desses aparelhos chamados de centrifugação. É a força do movimento de rotação que faz essa separação. Na página 62, nós temos atividades para nota. Temas 1 e 2.
façam as questões de 1 a 6. Até mais!